bastidores, mas a entrevista acabou interrompida por problemas na rede. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa, agora presencialmente. Bom dia, senador. Obrigado por sua presença aqui conosco. Bom dia, Cabalal. Bom dia, amigos da TV Mirante. Senador, o senhor tem saído em defesa do governo federal quanto aos repasses para a saúde aqui do Maranhão. Agora, o governo do estado contestou os valores, o montante desse dinheiro, inclusive ressaltado pelo presidente em visita aqui ao estado. O senhor acredita que essa dificuldade que está acontecendo nessa segunda onda da pandemia, de leitos, de UTI, tem relação com repasses do governo federal? Você acha que os valores foram suficientes no ano passado? Cabalal, na realidade, isso tudo decorreu de uma entrevista do secretário estadual de saúde, que é até uma pessoa muito boa, advogado, mas que disse, fazendo eco ao que diz o governador, que o governo federal não estava ajudando o Maranhão, o que de fato não é uma verdade. Eu não estou defendendo o governo federal, eu defendo, como é minha obrigação, o estado do Maranhão, que é o que eu represento em Brasília, no Senado Federal, e defendo intransigentemente. O governo federal, eu fiz os cálculos, transferiu ao estado do Maranhão, em 2020, quase 18 bilhões de reais. Isso para o estado do Maranhão. Eu nunca disse que isso era para o governo do Maranhão. Tanto que eu falei de auxílio emergencial, que é só do auxílio quase 14 bilhões. 13 bilhões e tanto, que é dinheiro direto na veia do maranhense. E é por isso que o ICMS do Maranhão aumentou esse mês. Por quê? Porque teve essa injeção de dinheiro na economia. E dinheiro para suspensão de dívidas, 318 milhões. Dinheiro para repasses ao Estado e aos municípios. A soma dá quase o orçamento que o Estado teve em 2020 para o Estado inteiro. Então não foi falta de recursos, na sua opinião, essa situação atual? Claro que não, né? Claro que não. O próprio secretário de saúde, depois ele foi dizer que o problema não é o dinheiro que foi repassado em 2020, que o problema é que não estava repassando ainda em 2021. Ora, nós estamos sem orçamento. O orçamento da União não foi votado ainda. E por que não foi votado ainda? Porque essa turma da esquerda mira o presidente e acerta o mais pobre. Eles boicotaram para não ser votado o orçamento no ano anterior, como é de costume. Agora, resultado, nós estamos trabalhando no 10º. 10º não tem investimento, é só custeio. Agora que nós instalamos a comissão de orçamento para poder votar o orçamento de 2021. Ainda assim, o presidente editou recentemente um decreto de 1 bilhão e 700, mais recursos que vêm para o estado do Maranhão. Existe realmente essa cobrança grande dos estados e prefeituras para o repasse, para mais recursos para o combate à pandemia, mas claro, depende da votação do orçamento. Eu conversava semana passada com o deputado Hildo Rocha e ele sinalizou que é uma previsão para o final de março para a votação desse orçamento, que deveria ter sido em dezembro. Está entravando essa questão política, senador, se está diante de uma situação tão urgente? Pois é, Cabalal. O Brasil está aí debruçado diante da necessidade de encontrar recurso para o auxílio emergencial. O nome diz emergencial, mas tem que dar o auxílio para resolver o problema da desoneração da folha de pagamento, para prestigiar o emprego formal, enfim, recursos está necessitando de todo quanto é lugar, entendeu? O problema muitas vezes não é a falta do recurso, é a má aplicação dos recursos escassos. Por exemplo, veio dinheiro para o Maranhão para aplicar nos presídios. O governador decidiu fazer motel dentro do presídio. Ou seja, nós estamos entrando hoje com uma ação popular para poder não permitir que isso aconteça, porque isso é um desaforo. Isso tem que ser feito dentro do presídio? Tem, até porque é dinheiro federal. Mas tem que ser feito para proteger o preso e sua família, com equipamento de proteção, etc. Mas não para fazer isso nesse momento. Esse momento tem que ser concentrado no combate ao vírus, não é? Ora, o governador cobra que o governo federal não está passando recurso agora, embora esteja. A pergunta que fica então, e quanto que o governador está passando para os municípios do Maranhão? Quanto que passou em 2020 para as prefeituras combater o vírus? Será que o vírus está no estado? O vírus não está no município? Ou o vírus está na União? Que o governo federal é só ele que tem que dar o recurso? Não, isso tem que ser um esforço conjunto. Vários estados do Brasil, como o Piauí aqui do lado, já criou o auxílio emergencial. Ora, o Maranhão
Não cria por quê? Que é que tem a maior população vulnerável do Brasil. O senhor é a favor, então, que haja um investimento em auxílios emergenciais do Estado, do município, para que haja, então, aí, amenizar essa situação? É claro, Cabral, se houver um esforço conjunto, facilita muito. Eles querem que não, porque tem que ser R$600 do governo federal e tem que ser para sempre. Bom, se é para sempre, não é emergencial. Você sabe quanto custa o Bolsa Família por ano? O Bolsa Família custa 33 bilhões de reais por ano. É mais ou menos o que custa a renúncia fiscal da Zona Franca de Manaus. É 2,5 vezes a receita corrente líquida do Maranhão. E quanto custa o auxílio emergencial? 40 bi por mês. Tanto que eu falei, só o ano passado foi injetado mais de 13 bilhões na economia do Maranhão. Dá mais de 1 bilhão por mês. Esse dinheiro foi direto para onde? Se a pessoa que tem mais condição recebe um recurso, ela investe em renda, fundo de renda fixa, na bolsa, em qualquer coisa, ou então no patrimônio. Agora, o sujeito mais pobre, ele investe todo o que ele recebe no consumo. Nós temos 3 bases tributárias no Brasil: base consumo, base renda e base patrimônio. Esse dinheiro, 13 bilhões, foi todinho para a base consumo. E qual é o maior imposto do Brasil? O ICMS. Aonde é que no Brasil tem a maior alíquota? No Maranhão. Qual foi o único governador que aumentou o imposto do Maranhão em todo o tempo? Foi o atual governo, aumentou mais de 3 vezes. Ora, então por que esse dinheiro não é devolvido para os mais pobres na forma de um auxílio estadual? Isso é que as pessoas têm que cobrar. Isso é que nós estamos cobrando porque é nossa obrigação. Ok, queria mudar de assunto, senador, mas eu queria fazer um esclarecimento para o telespectador. O senador ainda há pouco citou os motéis, uma construção de motéis no presídio. Foi uma referência à construção de alojamentos com o dinheiro federal do presídio, porque o motel convencionou-se popular. É verdade, Só para esclarecer o telespectador. São cabines íntimas, né, tecnicamente falando. Isso. É porque eu não quis ser politicamente correto nesse aspecto. Tudo bem. Senador, olha só, é grande a repercussão, mudando já aqui de assunto, no caso da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL, por ordem do Supremo Tribunal Federal, após o vídeo em que ele insultou ali membros da corte. Qual a sua opinião sobre a prisão do deputado? Cabral, eu sou daqueles que faz política tendo a liberdade de dizer o que pensa e fazer o que diz. Isso aí é coerência. Você pensar, dizer e fazer a mesma coisa. Eu acho que os adversários devem se respeitar e podem até ser amigos. Eu posso criticar o governo do estado, seja ele o governador que for, ou a governadora que for, e não há nenhum problema. O que equilibra governo em qualquer lugar do mundo é a oposição. Você chegar no lugar e perceber que não tem governo, observe direito que você vai ver que também não tem oposição. É porque há uma concentração brutal de poder. A democracia, para valer, tem que ter o mínimo de equilíbrio nas forças políticas. Então, fazer oposição não é um direito, é uma obrigação. É uma obrigação, porque o povo quer isso e precisa disso. Mas isso não dá a ninguém... A questão do deputado foram os termos, né? Não dá a ninguém o direito de estar desrespeitando a família das pessoas ou as pessoas no plano pessoal. De jeito nenhum. Eu deploro completamente a atitude deste deputado que eu nem conheço. Eu vim conhecer agora com essa confusão. Mas, espera aí, um erro não justifica o outro. Se fala que o deputado está preso porque ameaçou o AI-5, mas a própria medida é um AI-5. Ou seja, não se permite isso no ordenamento jurídico. Quem faz lei no Brasil é o Legislativo. E o Supremo é o guardião dessa lei, sobretudo do Supremo. E está escrito na Constituição que o deputado tem as prerrogativas e ele tem que ser obedecido. Se está errado, tem que mudar a lei. E é por isso que eu fiz um convite ao ministro Alexandre de Moraes, que eu conheço. Professor, é um professor, inclusive, muito bem conceituado, tem muitos livros, e ele precisa, na visão dele, já que foi ele o autor dessa controvérsia toda, mostrar para nós quais os limites que tem na lei. Porque esse é um caso, mas amanhã pode ter outro. E esse caso parou o Brasil. Mas parou o Brasil diante da necessidade, Cabral, da gente votar reforma tributária, de votar reforma administrativa, de votar o auxílio emergencial. Parou tudo. A bolsa dispara, o dólar cai por causa de uma medida. Não pode. O Supremo pode muito, mas não pode tudo.
A política pode muito, mas não pode tudo. O Supremo tem que definir qual é o papel dele. São só 11 ministros. Nos Estados Unidos são 9. Mas ele tem que ser corte constitucional. Tem que tratar estritamente do que está na Constituição. O Supremo não pode estar prendendo todo mundo. Isso é papel da Câmara, o controle interno. A Câmara é que vai lá e julga o deputado, através dos seus órgãos competentes, como o Conselho de Ética. O Senado tem feito isso. Vem cá, e quantos senadores já foram cassados? E quantos deputados já foram cassados? A pergunta é, quantos ministros do Supremo já perderam cargo? O que acontece quando é comprovado que o juiz praticou atos de corrupção? Ele é promovido, ele recebe um prêmio, porque ele tem uma aposentadoria compulsória com o salário que ele tinha antes. Imagina se um deputado é cassado e tem um salário de deputado compulsoriamente. Não existe isso. Então a gente precisa separar o joio do trigo. Não dá para publicar só o joio. Eu estou com muita vontade, porque quando eu cheguei no Senado, com 6 meses, eu vi lá essa confusão igual com o senador Delcídio. Aí o senador Delcídio, porque era líder do governo do PT da Dilma, quiseram escorraçar com ele. Eu não fiz defesa do Delcídio, como eu não estou fazendo desse deputado. É a defesa da lei, da ordem, da Constituição, da democracia. Senador, temos ainda um tempo para falar. Eu quero tratar de um último assunto, eleições de 2022. Não posso deixar de tratar esse tema com o senhor. Há um encaminhamento do PSDB, uma possibilidade grande de ter um candidato a presidente. O governador de São Paulo, João Dória, é um dos nomes mais cotados aí. Em se confirmando esse cenário, como seria o seu posicionamento? Já que o senhor é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, o senhor ficaria no PSDB? O senhor procuraria uma outra legenda? Cabalau, a minha atitude, minha conduta em relação ao governo Bolsonaro, se você for observar, é rigorosamente igual como era com o governo Michel Temer. Rigorosamente igual como era o governo Dilma. A Dilma, aqui no Maranhão, na campanha, apoiou o meu concorrente. E apoiou corretamente. Foi ministro dela, era de um partido da base dela. O meu concorrente tinha o governo federal, governo estadual e as prefeituras quase todas do Maranhão. 217 tinha 200. Claro, porque reunia as condições políticas. E aí, eu cheguei no Senado e não fui hostilizar a Dilma. Não, por quê? Eu cheguei eleito pelo PSB, não foi pelo PSDB. E eu apoiava as matérias do governo, porque eu achava que eram matérias do país. Eu não tenho o direito de fazer oposição ao país, de fazer oposição ao Estado. Eu mesmo tenho iniciativa minha daquele dinheiro que veio para o Maranhão, da pandemia, de milhões e milhões de reais para o governo do Estado. Eu posso provar isso. Agora, porque a presidente é um, aí meu comportamento é outro, é de acordo com o que está de plantão no Palácio. Cadê a Dilma? Cadê o Michel Temer? Amanhã a gente pergunta, cadê o Bolsonaro? Nós não podemos fazer isso. A gente veio para cá para poder entregar um mundo melhor para as futuras gerações. E é o que eu procuro fazer. Ok, mas em uma candidatura do PSDB a presidente? Bom, o PSDB tendo um candidato a presidente, como sempre teve, eu estando no PSDB, claro que eu apoio o candidato do PSDB, do partido. Uhum. Agora, a minha presença no PSDB, ela se torna cada dia mais desconfortável. Sim. Seja para mim, seja principalmente para os outros de São Paulo. Eu não represento São Paulo. Eu não represento o Ceará. Eu represento o Estado do Maranhão e por ele eu brigo. Só para encerrar, uma última pergunta. 2022, quais são os seus planos para 2022? Sair para a reeleição do Senado, disputar o governo ou talvez um outro cargo eletivo, um deputado federal? Não, eu não pretendo disputar cargo proporcional, cargo de deputado, que tem muito apreço, já fui 3 vezes. Eu acho que tem que dar oportunidade para outros que estão chegando e que querem contribuir como deputado federal. Eu sou senador e pretendo, é meu desejo pessoal, continuar servindo ao Maranhão e ao Brasil como senador. Agora, claro que isso não depende da minha vontade. Ninguém é candidato de si mesmo, depende da circunstância, depende da conjuntura. O candidato a senador está na conjuntura de governador. E o de governador está na conjuntura de presidente da República. Então a gente vai precisar ver como é que está a conjuntura de governador e a conjuntura de presidente da República. Tem muita água para rolar. Eu acho que 2022 é 2022 e tem tempo na política para os políticos e tem tempo na política para o povo. Nesse momento, a gente tem que dedicar todos os esforços no tempo da política para o povo. É o que eu tenho feito todo dia, o dia todo.
Senador Roberto Rocha, muito obrigado por nossa conversa, ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, Cabalal, obrigado a você pelo privilégio da sua atenção.